Muito boa noite, caro telespectador, seja bem-vindo à Noite Informativa e a quinta-feira temos o nosso convidado residente, Adelino Buque, para juntos olharmos para os temas que marcam a semana e vamos olhar para dois temas que, na verdade, até interrelacionam-se e, portanto, vamos olhar para o processo preparação das eleições autárquicas com incidência na candidatura de Samora Machel Júnior pela Ajudem, portanto, uma associação de amigos, portanto, uma associação de desenvolvimento de Moçambique. Iremos também olhar para a semana marcada pelo facto do Presidente da República ter criado 4 comissões para desmilitarização da RENAMO. Aliás, a semana foi marcada por nomeações, parte do Presidente da República, alguns quadros da RENAMO para exercerem cargos nas forças de defesa e segurança. Portanto, são estes dois grandes temas que irão dominar a nossa conversa aqui com Adelino Buque. Muito boa noite, bem-vindo ao espaço. Dos assuntos mais badalados temos esta candidatura de Samora Machel Júnior, tanto aqui pela Ajudem. Até que ponto é que o avanço de Samora Machel Júnior pela Ajudem belisca a tão proclamada coesão política no Partido Frelimo? Boa noite, muito obrigado. Eu penso que a pergunta é de difícil resposta, porque efetivamente não há na história da Frelimo, sobretudo considerando a posição de Samora Machel Júnior, ele próprio como membro do Comitê Central, filho de 2 heróis nacionais, não há memória de uma tomada de posição contra aquilo que são as regras estatuídas pelo próprio partido. Isto só pode representar, de certa forma, alguma ruptura do ponto de vista, não propriamente ruptura do ponto de vista de coesão interna, mas uma ruptura da forma de ver e analisar os fenómenos políticos nacionais. Okay. Portanto, estamos aqui perante uma forma de ver e de estar na política que, se calhar, a própria Frelimo precisava de ter refletido um pouco mais sobre os seus quadros, os anseios, os desejos de diferentes quadros, até porque, se estamos recordados, eu penso que esta Frelimo, se um dia teve problemas de quadros do ponto de vista de exercício de atividades partidários, governamentais, etc., hoje tem um problema de excesso de quadros. Okay. Então, eu penso que, se calhar, a Frelimo nunca teve tempo de parar e pensar sobre o que fazer daquilo que são as diferentes ideias, aquilo que são as diferentes vontades e quereres dos seus membros em função da quantidade de quadros que ele tem. Não há, se calhar, uma política de gestão de quadros do ponto de vista daquilo que são as suas próprias pretensões, aquilo que são os seus interesses, a forma individual, se quisermos, como cada membro do partido quer contribuir fora daquilo que são as regras instituídas pelo partido. Então, eu penso que, se calhar, dentro daquilo que é o quadro de reflexão da Frelimo, faltou esta abordagem sobre o atual estado, o atual nível quantitativo de quadros que o partido tem, como gerir estes quadros. Ok. E que impacto é que este avanço de Samora Machel Júnior terá tanto no seio do Partido Frelimo como no quadro, no cenário político-eleitoral que se avizinha? Bom, eu penso que uma primeira abordagem que é inegável a todos os títulos é que divide
a família Frelimo, não é? Quer dizer, não é possível olhar para esta situação e pensar-se que as coisas irão continuar como eram antes. É impossível. Portanto, há aqui uma abordagem de simpatia, de inclinação, de posicionamentos, se quisermos, do ponto de vista de pensar que, bom, eu prefiro isto, eu prefiro aquele. Então, há aqui, à partida, aquilo que poderia ser considerado um voto hegemónico vai se dividir, não é? Do ponto de vista de simpatias. Outras situações poderão depender da forma como o próprio partido vai gerir esta tomada de posição. Há muitas opiniões à volta deste assunto. Uma das opiniões que tem estado a dominar a opinião pública é aquela de que o facto de se estar filiado num partido político não hipoteca o direito de cidadania nacional. Esta é a opinião do Dr. Teodato Unguana, sim. Mas há outras opiniões também à volta disto, não é? Mas há uma regra do ouro interno da própria Frelimo. Mas esta regra interna do ouro da Frelimo é rebatido por esta opinião, por exemplo, do constitucionalista Teodato Unguana, quando diz que a filiação num partido político não hipoteca os direitos de cidadania. A regra interna do partido Frelimo é que um membro do partido não pode concorrer contra a lista do seu próprio partido. Então, a questão aqui é como é que esta situação poderá ser gerida. Dependendo da forma como poderá ser gerido, eventualmente os desfechos poderão ser diferentes. Da mesma forma que se tivesse havido a capacidade de olhar e prever, não é, a hipótese desta rebeldia, entre aspas, eu penso que a própria cidade de Maputo poderia ter gerido melhor este assunto, não é? Uma das formas de gerir melhor este assunto era deixar todos os candidatos irem a voto, porque não seria a primeira vez. Nós estamos recordados que quando dos candidatos para a presidência da República, a Frelimo teve 3 primeiros candidatos, mas depois houve abertura para mais candidatos. Então, eu penso que, por analogia até, a própria Frelimo, a nível da cidade, deveria ter visto isto como uma das lições e tirar as ilações para que esta situação não acontecesse. Samora Machel Júnior nasceu e cresceu no seio da Frelimo, no berço da Frelimo. Até que ponto é que este possível desmembramento entre Samora Machel Júnior e a Frelimo poderá criar algum efeito dominó parte daqueles que já militam no partido, mas por alguma situação não se identificam com algumas doutrinas, entre aspas, do partido? Bom, isto não vai criar algum desestruturar parte da eu penso não. Base da Frelimo? Eu penso que não. A questão aqui tem a ver com a forma como este assunto vai ser gerido. Repare que o pensamento de Samora Júnior ou de outro militante que não vem da luta armada de libertação nacional não tem que ser necessariamente formas de pensar iguais. Não é? A forma de encarar a disciplina do ponto de vista de respeito ao partido de uma pessoa que foi guerrilheira, depois militou no Partido Único e está neste momento a viver este mundo. Não tem que ser necessariamente de uma forma igual de pensar. As pessoas têm que ter esta liberdade de pensar diferente. Aliás, só assim faz sentido que
o partido seja um espaço de debate de ideias. Mas, do ponto de vista da questão que estás a colocar, da origem do Samora Machel Júnior, pode mostrar, por um lado, que persistem no seio do Partido Frelimo ideias que precisam de serem renovadas. O posicionamento do partido precisa de ser revisto em relação àquilo que é, volto a dizer, a gestão de quadros, considerando a quantidade de quadros que a Frelimo tem. Repare que muitas vezes, e já fiz este comentário, mesmo aqui na SCV, repare que um indivíduo qualquer, de boa conduta, bom comportamento, que é membro da Frelimo, facilmente tem um MPM para poder estar numa posição que lhe possa permitir, por exemplo, entrar para deputado. Mas por regras internas da Frelimo, para entrar para deputado, primeiro tu tens que militar no mínimo 5 anos, de acordo com os estatutos, não é? Tu tens que militar 5 anos. Depois, tu tens que partir das eleições internas, chegar ao topo. Então, o sistema que a Frelimo tem, se calhar, hoje, mostra-se demasiado pesado para pessoas que têm visibilidade. É preciso criar alternativas de ascensão dos seus quadros a determinados cargos partidários e governamentais. Ok. A Frelimo tem esta fama de ser uma grande máquina, principalmente no tocante a criar o figurino do seu candidato. O que será Samora Machel Júnior nesta corrida eleitoral sem a marca Frelimo? Sem a marca Frelimo, o que é a Frelimo? A Frelimo são pessoas. Sim. E até hoje não estou em crer, esta é a minha opinião, não estou em crer que as pessoas que aparecem da Ajudem sejam as únicas exclusivas que suportam a candidatura de Samora Machel Júnior. Não estou em crer. O que vai ser Samora Machel Júnior vai depender da imagem que se criar e do aparecimento e de dar a cara das pessoas que suportam esta sua candidatura. De acordo com as informações, até mesmo internas, no seio da própria Frelimo, existem organizações internas que o apoiam e nunca vieram a público dizer que não o apoiam. Então, é muito difícil hoje prever o que é que poderá ser a imagem de Samora Machel Júnior. Portanto, a imagem de Samora Machel Júnior vai depender da forma como as pessoas que o incentivam a avançar quiserem dar a cara. Porque se essas pessoas quiserem dar a cara, dependendo do seu peso e capital político que eles tiverem, podem baralhar demasiadamente as contas. Uma outra questão ligada mesmo ao futuro de Samora Machel Júnior, na possibilidade, diga-se que esta decisão de Samora Machel Júnior é de certa forma corajosa e arriscada até. Na possibilidade de Samora Machel Júnior não vencer as eleições autárquicas que se avizinham, o que será de Samora Machel Júnior versus do ponto de vista político? Sim. Isto é... Não estou aqui a vaticinar qualquer derrota por parte dele. Não, eu penso que todas as decisões que nós tomamos, quer a nível pessoal, quer a nível do conjunto, nós temos que pesar os prós e os contras. Eu penso que, sendo Samora Machel Júnior uma pessoa até, penso que bastante ponderada do ponto de vista daquilo que é publicamente visível, não é? Não é uma pessoa muito precipitada, não é uma pessoa muito emocionada. Eu penso que terá havido ponderação bastante para avançar e assumindo que
caso hajam consequências, sejam elas quais forem, estará em condições de assumir. Portanto, isto faz parte das grandes decisões da nossa vida, porque muitas vezes, quando nós não ousamos desafiar, nunca e jamais saberemos o que é que podem ser as consequências dessa decisão. E eu penso que a decisão dele tem este condão de ter assumido que se eu conseguir, consigo. Se eu não conseguir, vou-me posicionar. E o futuro é que vai dizer. Qualquer vitória de Samuel Júnior sem a Frelimo vai despertar algum espírito de coragem parte dos membros da Frelimo que... É uma pergunta que parece repetitiva, mas a minha questão tem mesmo a ver com até que ponto é que uma vitória de Samora Machel Júnior pode despertar este espírito no seio da Frelimo. Que futuro é que a Frelimo terá? Não, a Frelimo precisa, e na minha opinião, e isto repito mais uma vez, a Frelimo precisa de pensar sobre a gestão de quadros que ele tem, não é? Porque se um dia a Frelimo teve crise de quadros, hoje já o problema não se põe. Há um excesso de quadros que se calhar até, mesmo para o nível mais baixo, as pessoas, tu tens mais de 100 pessoas ou 1000 pessoas para um posto. Então, é preciso que haja uma forma de gestão de quadros transparente, que todos estejam de acordo, não é? E que sigam este princípio que vão traçar. Porque, repare, há uma coisa que é muito interessante. Mesmo olhando para aquilo que são as opiniões que circulam hoje, quer nas redes sociais, quer mesmo no jornal O País do Grupo Soico, o constitucionalista Teodato Nguane é membro da Frelimo. Eu acredito que na elaboração dos estatutos da Frelimo, ele fez parte desse grupo e se não fez parte, não fez porque se calhar não quis, não é? Mas ele tinha o dever e a obrigação moral de chamar a atenção àquilo que poderiam ser as inconstitucionalidades internas da Frelimo. 2. Há uma abordagem sobre a forma como os processos são dirigidos. A Frelimo tem uma origem de centralismo democrático, aquilo que é democracia popular, não é? Que resulta do período do Partido Único, que foi de 75 até 90 e até a Constituição de 90. Se tu fores a reparar, muitas vezes as tendências de eleição tendem a ter um sentido centralista de democracia, ou seja, há uma opção da direção. Hoje não é aquele princípio. Havia um princípio naquele tempo do Partido Único que se dizia o primeiro nome da lista do partido é o chefe, não é? Quando se indicava um grupo de trabalho, por exemplo, este grupo de trabalho vai trabalhar na informação. Quem são esses camaradas? É o camarada Gersildo, é o Adelino Bugue, é o não sei quê. Então o Gersildo é o chefe. Este era um princípio de centralismo, não é? Sim. E convenhamos que se calhar ainda há muita dificuldade, não é? Mesmo no seio do próprio partido, de assumir este princípio de não centralismo na tomada das decisões. Há aquelas que são opções das estruturas. E parece que este debate vem à tona, por exemplo, nesta abordagem do Teodato. A questão é, conhecendo as razões que podem criar eventualmente fissuras internas no partido, por que razão não se fazer este debate internamente?
Eu penso que estão criadas as condições para que esse debate seja feito e, a bem do próprio partido, reconstituir-se e continuar na coesão que se pensa que tem, não é? Ok. Yeah. Samora Machel Júnior é crescido, vai fazer 49 anos este ano, prepara-se para este processo há 2 anos, há várias opiniões saídas da mente e há vários sentimentos saídos do coração, mas o meu sentimento vem do umbigo. Graça Machel disse qualquer coisa assim. Quer comentar sobre estas declarações de Graça Machel? São declarações de uma mãe. Ok. Eu penso que eu penso que o posicionamento da senhora Graça Machel é um posicionamento que vai para além de alguém que tem responsabilidades públicas. Ele assume a responsabilidade primária de quem é progenitora, de quem tem o dever e a obrigação de proteger o seu filho. Costuma-se dizer que um filho nunca cresce, não é? Sim. Tem a idade que tu tiveres, mas como filho tu nunca vais ser adulto diante dos seus progenitores. Portanto, eu penso que o papel dela foi este. Eu acredito que foram palavras bastante ponderadas, foi uma atitude muito bem estudada e corresponde, se quisermos, àquilo que é o próprio caráter da Graça Machel, que não vira a cara para os problemas. Ela é uma daquelas pessoas que encara os problemas e sabe enfrentar os problemas. Eu penso que muitas vezes nas próprias sessões da Frelimo tem-se visto o posicionamento dela como um posicionamento de alguém que não é uma pessoa que vai pelo politicamente correto. Okay. Vai por aquilo que ela pensa que é melhor e é bom para um determinado momento específico. Então, este caso específico também, eu penso que tem a ver com isto. Mas também tem a ver porque se são 2 anos de preparação, acredito que não seja uma preparação interna de um senhor, se quisermos, chamado Samora Machel Júnior. Foi uma preparação que começou de casa, passou para um grupo restrito de amigos, esteve no grupo restrito de pessoas que pudessem o aconselhar e depois entrou para os grupos sociais do próprio partido. Porque se não estamos recordados, e muitas vezes, é aqui onde reside o mal das organizações, é que muitas vezes as pessoas acobardam-se, não é? Acobardam-se no sentido de que querem agradar ao chefe, mas depois na prática fazem outras coisas. Daqui resulta que muitas vezes tu tens, por exemplo, a Frelimo a dizer que na cidade de Maputo tem 2 milhões de membros, ou sei lá, 1 milhão de membros, não é? Inscritos. Mas tu vais às eleições, não tens metade dessas pessoas a depositarem voto ao seu partido. O que é que isso significa? Ou o número está errado, ou as pessoas são membros só para determinados objetivos. Então, esta coisa de haver grupos sociais do próprio partido a apoiarem e depois, num momento destes, não haver um posicionamento claro e objetivo, porque isto também chama a atenção às lideranças, não é? Okay. Porque as lideranças, quando não sentem o sentido inverso dos seus posicionamentos, continuam a pensar que estão dirigindo no sentido correto.
É preciso que apareça alguém que diga, não, para esse lado não pode ser. Por causa disto, isto. Se o dirigente quiser ouvir, há de ouvir. Se não quiser, então tu tomas a posição que achares que é melhor para si e para aquilo que tu próprio defendes. E eu penso que, se calhar, aqui há este acobardar, se quisermos, das pessoas que lideram determinadas organizações sociais que não são suficientemente adultas para aparecerem em público e posicionarem-se. Não é? Posicionar-se. Porque se tivesse havido um posicionamento, mesmo no período de pré-campanha, se tivesse havido um posicionamento público, do ponto de vista daquilo que eram as tendências das eleições internas, eu acredito que o próprio Comitê da Cidade poderia ter tomado outra posição que não fosse aquela que tomaram, mas como pareceu que todos estavam unânimes e irmanados naquele processo, as coisas correram como correram, mas o resultado é este que estamos a ver. Tá, vamos virar de página para olhar para o tema ligado ao Presidente da República, que cria 4 comissões para a desmilitarização da Renamo. Adelino Buc, olhando para o alinhamento das figuras que compõem estas comissões, o que isso oferece dizer? Vamos ter um processo mais dinâmico desta vez? Bom, eu penso que há aqui um paralelismo, se quisermos, que não é de desprezar. Sim. Eu penso que o presidente Inús é o 4º presidente da República neste país, não é? E o presidente Inús é o herdeiro natural dos conflitos que o país vem tendo, Sim. não é? E esta decisão que ele tomou, primeiro de ir a Gorongosa, depois de assumir esta desmilitarização nas condições em que o faz, o presidente Samora nem pensar. Okay. Joaquim Chissano teve tudo nas mãos para fazer e não o fez. O presidente Guebuza também não o fez. Portanto, também temos aqui, não é, uma atitude de um chefe de Estado que pretende criar uma ruptura com a forma de estar do passado do seu próprio partido, em relação à forma de ver as outras pessoas que pensam diferente do seu alinhamento político. Mas já tivemos, sem nos esquecer, já tivemos durante o comando do presidente Armando Emílio Guebuza mais de 100 rondas negociais no Centro de Conferência Joaquim Chissano. O presidente Guebuza é uma pessoa que é um dos chefes de Estado que eu tenho bastante respeito por ele. É um indivíduo com uma visão extremamente grande do ponto de vista de política, de olhar o país e etc. Mas o presidente Guebuza, eu escrevi isto uma vez, em tempos atrás, tem um capital político, não é? Que ele criou desde criança, que não o pode fazer vergar perante uma situação de um determinado grau. Quer dizer, eu não sei como posso expressar isto, não, mas em tempos eu dizia que dirigir o partido nas condições de hoje e dirigir o Estado deveria ser algo que a Frelimo devia repensar para que haja capacidade de ser muito mais flexível na direção do Estado, mas pode ser rígido no seu partido. Não sei se estás a ver. Sim. E o Inús, como um presidente que pretende ser moderno, vê-se que a ação dele é muito mais flexível do que todos os chefes de Estado que passaram antes dele. Mas também convenhamos que eles têm um passado político que não tem nada a ver com ele. Ele está-se a posicionar, está a construir
o capital político dele, não é? Com as ações que leva a cabo, que se calhar poderão torná-lo também numa pessoa extremamente relevante do ponto de vista daquilo que vai ser o futuro do nosso país. Se ele levar a bom porto este processo, não é? Se ele levar a bom porto este processo, como parece que está levando, vamos dizer, nós todos moçambicanos, que o presidente Samora Machel não conseguiu a paz com a Renamo. O presidente Joaquim Chissano assinou o Acordo Geral de Paz, mas não trouxe a paz definitiva. O presidente Armando Guebuza também assinou o fim das hostilidades com a Renamo, mas a paz não foi efetiva. É o Nhúcio que trouxe. Então, eu penso que o presidente Nhúcio está a construir o capital político dele, trazendo aquilo que é o mais importante na vida de uma nação, qualquer que seja a nação. A paz é a primeira condição para a existência de um Estado, sem a qual não se pode sonhar em outras coisas mais. Então, esta ousadia do presidente Filipe Nyusi, que começa com a ida dele a Gorongosa, continua, porque repara, a morte do líder da Renamo, Afonso Dhlakama, poderia ter criado alguma percepção de que há coisas que podem ser obviadas no processo de paz. Aliás, o maior debate foi mesmo esse, até que ponto é que as coisas vão fluir. Mas a forma como ele o viu, olhou e procurou se posicionar, tem a ver com alguém que diz, não, eu prefiro a via mais longa e segura do que um corta-mato que eu não sei se vou chegar ao destino. Okay. Eu penso que este, na minha opinião, é o posicionamento do presidente Filipe Nyusi. E é preciso reconhecer que, de facto, está a trilhar por um caminho que todo mundo, do ponto de vista, todo mundo, entre aspas, nós moçambicanos, estamos bastante agradecidos, porque não há outra forma de sair senão esta. Quando a gente diz o posicionamento do presidente Nyusi é um posicionamento ímpar, não quer dizer que os outros presidentes foram maus ou bons, não é esta a questão. Por exemplo, vou dar um exemplo muito simples. Quando o líder da Renamo saiu de Nampula para Satungira, sim. Numa das entrevistas que ele deu, disse: se o presidente Guebuza quiser tratar os assuntos, vamos tratar aqui embaixo das mangueiras. Não é? Isso é uma entrevista que deu há muito tempo. Todo mundo disse: pô, o chefe do Estado sair do Era inconcebível. Não, quer dizer, para todo mundo era absurdo. Agora, olhando para esta governação do Filipe Nyusi, tu vais reparar que o primeiro ato dele, como chefe de Estado, foi um ato informal com Afonso Dhlakama. Ao sair do gabinete dele, da presidência da República, para o Indy Village. Sim, sim. Em duas ocasiões diferentes. Aliás, naquele encontro, Afonso Dhlakama até havia remarcado, porque o encontro estava previsto para a presidência e o líder da Renamo disse que não, vai acontecer. Vem para aqui. Ele foi. Okay. Então, é uma outra abordagem, é uma outra forma de ser, é um outro sentido de Estado, é uma outra forma que, se calhar, um dia vamos ter que olhar para os estudiosos sobre a melhor forma de relacionamento de um chefe de Estado com as forças de oposição, o sentido formal
que se impõe do ponto de vista daquilo que é tratar um assunto com o chefe do Estado, e isto que ele andou a fazer, qual é a melhor forma, qual é a forma que traz resultados para o Estado, qual é a forma mais pragmática para trazer resultados? É manter o formalismo ou ir pelas vias mais eficientes que retira o sentido de... Repara que tu, quando vais a um gabinete do chefe do Estado, chegas primeiro na porta, tem todo o protocolo, tu entras para as portas do próprio gabinete, tem todos aqueles protocolos. Se isso não retira alguma vontade de negociar das pessoas com quem a gente quer tratar de determinados assuntos, a resposta para o caso específico de Moçambique, até hoje, e esperemos que, efetivamente, a cordialidade com que o Mamadou Ossuf abraçou a liderança deste processo, continue e tenha um bom porto, porque também o desfecho deste processo não está só dependente do chefe do Estado, não é? Ele está a fazer o que deve fazer, que lhe compete fazer, está-se a abrir, está a jogar tudo para cima da mesa, mas pode ser que, de repente, as pessoas com quem joga e pensa que as coisas todas estão em cima da mesa não tenham mesmo a boa fé. Então, nós rogamos para que o Mamadou Ossuf e a liderança da Renamo também jogue com boa fé e que o processo tenha um desfecho positivo, porque isto só vai engrandecer o país e angariar simpatias e respeito da comunidade internacional pelos moçambicanos. Esta postura de Filipe Nyusi confere-lhe algum reforço do seu capital político para as próximas eleições, principalmente, já que estamos numa fase... Eu penso que ele hoje... pré-eleitoral. Eu penso que hoje ele já criou, está criando um capital político para invejar. Se estes processos que estão em curso tiverem um desfecho positivo, não há dúvidas que o Filipe Nyusi poderá ser visto no futuro como um herói nacional. Porque ele vai conseguir fechar um dossiê que 3 presidentes anteriores não conseguiram fechar. Quer dizer, isto não é algo de desprezar, convenhamos, independentemente de tudo o que se possa ver, imaginar e pensar. Este homem está a criar a sua própria imagem do ponto de vista daquilo que é a percepção pública, aquilo que é o desejo, se quisermos, até do moçambicano mais simples e comum, que é a paz. A possibilidade de tu não teres horário para tu viajares, a possibilidade de tu, tendo 1000 meticais, saíres daqui para uma aldeia, comprar produtos que a cidade precisa e não teres interferência na sua máquina de ida e volta e poderes ter benefícios e alimentares a tua família. Tudo isto conta. A possibilidade de um camponês poder estar na sua zona de origem, acordar às 4 e ir para uma machamba que dista a 2, 3 quilómetros, fazer a sua atividade e voltar no fim do dia sem riscos e sem pensar que alguma coisa pode lhe acontecer, é muita coisa. Não é só a questão vista na perspectiva das áreas urbanas. É todo um país que está a ser mexido com os atos do Presidente da República. Okay. Esta fluidez toda marcha alinhada até com
a preparação dos dois processos eleitorais, falo das autárquicas e das gerais, que não estão longe. Até que ponto é que qualquer frustração no processo eleitoral pode fazer com que se recue às eras mais difíceis que o país já enfrentou? Bom, se nós quisermos ver as eleições numa perspectiva pessimista, não é? E eu acredito que todos devemos, e aqui tudo está nas mãos daqueles que organizam os processos eleitorais. A CNE, o STAI têm responsabilidades acrescidas do ponto de vista de transparência do processo. É importante que estes dois órgãos, não é, ponham, joguem tudo limpo, respondam a tudo e a todos, que não fique ninguém com uma questão por ser respondida. Começamos por aí. Se isso acontecer, tu desarmas qualquer tipo de argumento do ponto de vista de enunciação de fraude, enunciação de falta de transparência, essas coisas todas. E é o primeiro ponto. Porque se isso acontecer, vamos ter motivos e pretextos para dizer que não reconheço estas eleições. Eu penso que é importante que todos estejamos, quer dizer, do ponto de vista deste processo, todos alinhados de que somos todos moçambicanos. O Presidente da República pôs aqui os brigadeiros, os comodores e não sei o quê, ao lado dos outros, significa que todos nós podemos estar todos juntos. O facto de uma determinada autarquia ser ganha pela RENAMO, ou MDM, ou Ajudem, ou outro, não significa que o país fica fracionado, não é? Então, se nós todos compreendermos que o país precisa de todos nós, porque somos todos moçambicanos, repare que não há nem na RENAMO, nem no MDM, nem na FRELIMO, não há nenhum estrangeiro, somos todos moçambicanos. Portanto, se nós todos compreendermos este princípio e a CNE e o STAI trabalharem para o bem de todos nós e, sobretudo, jogar limpo em todos os processos, eu penso que não pode haver muito argumento para o não reconhecimento das eleições, porque todos os conflitos que nós temos começam pelo não reconhecimento dos resultados. O não reconhecimento dos resultados leva a um retrocesso em que as outras pessoas vão se posicionar num lugar mais incerto e começam a reivindicar a distância sobre direitos que têm que acham que foram roubados. Então, eu penso que o sucesso destas eleições está no envolvimento de toda a sociedade, está na capacidade da CNE gerir com o máximo de transparência, dar respostas a todas as questões, mesmo fugindo daquilo que são as formalidades legais, tal como está a fazer o chefe do Estado. Por exemplo, digo isto porque, por exemplo, há uma reclamação que tu liminarmente cortas porque passaram 24 horas, isso já não pode responder porque, de acordo com a lei, isto é extemporâneo. Então, é preciso, se calhar, não é, termos esta mentalidade de que a falta de resposta pode criar suspeição de que não se responda porque há alguma coisa que está sendo escondida. Então, eu penso que devemos, todos nós, abraçarmos este espírito que o chefe do Estado está a transmitir do ponto de vista de abertura, do ponto de vista de flexibilidade, do ponto de vista de, até certo ponto, alguma informalidade positiva
que revela algum pragmatismo do ponto de vista daquilo que são os interesses superiores, e eu penso que isto só pode nos ajudar a todos nós. E, sobretudo, não olharmos para as diferenças das cores partidárias como algo que pode prejudicar o país, porque o país está aberto do ponto de vista constitucional, não é, para o multipartidarismo, e o multipartidarismo é exatamente isso, quer dizer, termos muitos partidos a concorrerem para adquirir um poder. Então não podemos ter receio que esta gente, estes partidos todos ganhem, se ganharem bem, ganhem bem. Depois farão o seu trabalho. Se os munícipes ou as populações acharem que o trabalho que realizaram não é aquele que esperavam, vão trocar no próximo mandato. São 5 anos de mandato, não é muito tempo. Tá. Adelino Buque, muito obrigado pela sua presença nos nossos estúdios. Seguramente que próxima quinta-feira estaremos de volta com mais temas para debater. Muito obrigado. Vamos a esta altura olhar para as notícias. Graça Machel diz que é a única pessoa que pode estar ao